Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando agora sobre módulo de um número. E hoje nós vamos fazer exercícios sobre módulo de um número real, tá bom? Vamos lá. Determine módulo de x para x maior do que 5. Vamos lembrar o que é o módulo de um número real? O módulo de um número real a gente pode representar geometricamente pela distância que esse número tem até a origem. E distância, como eu falei com vocês, é sempre um valor positivo. Então, o módulo de um número real sempre precisa ser negativo. Nesse caso, se x é maior do que 5, todos os números maiores do que 5 são positivos. Então, já que essa restriçãozinha aqui, esse apontamento me garante que o número x vai ser um número positivo, então, nesse caso, módulo de x é igual a x, tá bom? Aqui, módulo de x para x menor do que menos 3. Ora, se x é menor do que menos 3, é porque x é menor do que zero. Então, se x é menor do que zero, com certeza, o módulo de x só pode ser menos o x, porque aí menos um número negativo, menos com menos dá mais, vamos ter um número positivo. Então, nesse caso, o módulo de x é igual a menos x, porque aí dentro do x eu vou colocar um número negativo no lugar de x e vai ficar menos com menos mais, vai ser o simétrico do número negativo, que é um positivo, beleza? Como manda a regra de módulo. Letra C. Módulo de x menos 3 para x menor ou igual a 2. Primeiro passo, eu tenho que analisar se x menos 3 é um número positivo ou negativo, considerando que ele tem que ser menor ou igual a 2. Então, eu vou ver quando que x menos 3 é positivo e quando que x menos 3 é negativo. Como? Primeiro, eu vou descobrir quando ele é zero. Então, x menos 3 é zero se x for igual a 3. Você está vendo que o sinal do x é positivo? O a é um número positivo? Então, essa é uma função crescente. Se ela é crescente, para todo mundo maior do que 3, x menos 3 dá um número positivo. E para todo mundo menor do que 3, x menos 3 dá um número negativo. Aqui o problema já me disse que x é menor do que 2, menor ou igual a 2. Se ele é menor ou igual a 2, ele é menor do que 3. Então, eu já sei que x menos 3 é menor do que zero, tá? Por causa disso aqui, ó, por causa desse pedaço aqui. Tá? Se ele for menor ou igual a 2, ele é menor do que 3, e para todo mundo menor do que 3, x menos 3 é negativo. Então, x menos 3, nesse caso aqui, é negativo. Se ele é negativo pela regra de módulo, então o módulo de x menos 3 é igual a menos x menos 3. Fazendo a distributiva aqui dos sinais, eu tenho menos x mais 3, tá bom? Letra D. Menos x mais 2 para x menor do que 6. Vamos analisar quando que isso aqui dá zero, quando ela é positiva e quando ela é negativa. Menos x mais 2 é igual a zero quando menos x igual a menos 2, ou seja, x igual a 2. Beleza, ela é zero no x igual a 2. Mas, ó, essa daqui é uma função decrescente, porque o menos está acompanhado, está junto com o x, está acompanhando o x. O a é igual a menos 1. Então, vou desenhar aqui rapidinho o gráfico, só para vocês lembrarem do estudo do sinal. Ó, aqui é o 2. Como ela é decrescente, ela é assim, ó. Ela é positiva aqui e negativa aqui. Então, para todo mundo menor do que 2, ela está valendo. E para todo mundo maior do que 2, ela não está valendo. Aqui está dizendo que x é menor do que 6. Ó. Então, aqui, entre 2 e 6, ela é negativa. E de menos infinito a 2, ela é positiva. Então, para x menor do que 2, módulo de menos x mais 2 é igual ao próprio menos x mais 2, tá? Porque aqui ela é positiva. E para x menor do que 6 e maior do que 2, eu poderia botar só maior do que 2. Só que aqui, ó, tá dizendo que ele é menor do que 6, então eu fui obrigada a botar esse menor do que 6 aqui. Então, para x entre 2 e 6, ela é negativa. Se ela é negativa, eu tenho que trocar o sinal. Então, o módulo de menos x mais 2 é igual a menos
menos x mais 2, que é igual a mais x menos 2. Menos com menos, menos com mais, menos. Tá bom, gente? Vamos a mais um exercício. Julgue verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Vamos lá. Módulo de x mais y é igual a x mais y para x maior do que zero e y maior do que zero. Ora, essa daqui é verdadeira por quê? Porque se x é maior do que zero e y é maior do que zero, você somar dois números maiores do que zero, você vai ter como resposta um número maior do que zero. Tipo, se eu tenho R$5 e eu ganho mais R$3, o número que eu tenho só pode ser positivo, tá? No caso, eu tenho R$8. Então, se eu tenho um valor e eu ganho outro valor, ou seja, estou somando dois números positivos, a minha soma só pode ser positiva. Então, se x é maior do que zero e y é maior do que zero, x mais y são dois números, a soma deles dá um número maior do que zero. Então, se ele é maior do que zero, o módulo dele é igual a ele mesmo, beleza? Agora, x ao quadrado, módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado para todo x pertencendo a R. Vamos analisar esse caso. Se x for um número positivo, um número positivo ao quadrado é o número vezes ele mesmo, que vai dar um número positivo, certo? Um número vezes ele mesmo, sendo ele positivo, dá um número positivo. Agora, se x for um número negativo, vamos supor, menos 5. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. Mais 25. Então, um número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar como resposta um número positivo, porque você vai ter sinal menos vezes menos, tá bom? Na verdade, elevado a qualquer expoente par, isso acontece. Então, essa daqui também é verdadeira. E a última, módulo de x menos 1 é igual a 1 menos x para x maior do que zero. Se x for maior do que zero, o módulo de x menos 1, vamos analisar quanto que vai dar? Primeiro eu vou ver quem zera esse cara aqui. X menos 1 é igual a zero quando? Quando x for igual a 1. Certo? Se x for zero, módulo de x menos 1 vai dar 0 menos 1, que é menos 1. Módulo de menos 1 dá 1. Se x for um número maior do que zero, então o módulo de x menos 1 vai ser o próprio x menos 1, e não 1 menos x, tá bom? Então, essa daqui é falsa, tá bom? Beleza. Vamos fazer mais exercícios. Resolva a equação. Módulo de 2x mais 3 é igual a 7. Pessoal, como eu fiz na aula passada, como que nós resolvemos essa equação? Ou bem 2x mais 3 é igual a 7, ou 2x mais 3 é igual a menos 7. Tá? Isso utilizando as propriedades de módulo, tá bom? Aí vamos ter que resolver as duas coisas. 2x igual a 7 menos 3, 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Aqui, ó, 2x igual a menos 7 menos 3, 2x igual a menos 10, x igual a menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. Então, qual é o meu conjunto solução? X é igual a 2 ou x é igual a 5, menos 5. Beleza? Número 4. Resolva a equação x ao quadrado menos 5 vezes módulo de x menos 6 é igual a 0. Essa equação de segundo grau, envolvendo o módulo, a gente vai usar um macete para resolver, porque ela fica mais fácil com esse macete. Observa, primeiro passo, eu sei que x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado, que é igual a módulo de x ao quadrado. Eu já provei isso para vocês, que um número ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de um número ao quadrado. Por quê? Porque o módulo de um número não é um número positivo. Então, um número qualquer elevado ao quadrado não dá sempre positivo, então não faz a menor diferença se eu escrever x ao quadrado, módulo de x ao quadrado,
ou o módulo de x ao quadrado. Para que eu fiz essa observação? Porque eu vou dar uma mexida nessa equação aqui. Eu vou trocar esse x ao quadrado por módulo de x ao quadrado, e vocês já vão ver por quê. No lugar de x ao quadrado, eu vou botar módulo de x ao quadrado menos 5 módulo de x menos 6 é igual a 0. Beleza, agora eu tenho módulo de x aqui e módulo de x aqui. Pessoal, para conseguir resolver esse problema sem me encrencar com esse módulo, eu vou fazer assim. Eu vou trocar, vou fazer uma substituição. Eu vou fazer módulo de x igual a y. Só vou fazer essa substituição, daqui a pouco vocês vão entender por que isso vai me ajudar, tá? Então, tudo que era módulo de x agora virou y. Aqui, módulo de x ao quadrado virou y ao quadrado. Menos 5 vezes módulo de x, 5y. Menos 6 igual a 0. Agora, é uma equação de segundo grau normal, eu vou resolver. Passei aqui para outra folha que estava ficando muito apertado. Beleza, vou resolver a minha equação de segundo grau. Y é igual a menos b, menos 5 dá mais 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1. Y é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes menos 6 mais 24. 25 mais 24, 49. Sobre 2 vezes 1 é 2. Então, y é igual a 5 mais ou menos raiz de 49 é 7 sobre 2. Vamos ao y1. y1 igual a 5 mais 7, 12, sobre 2 igual a 6. y2 é igual a 5 menos 7 menos 2, sobre 2 igual a menos 1. Então, eu tenho y igual a 6 ou y igual a menos 6. Professora, mas não era y, cadê o módulo? O que a gente vai fazer agora? Beleza, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar que y é igual a módulo de x. Então, eu vou dizer que módulo de x é igual a menos 1. Ó, botei 6 e menos 6 aqui, não. Aqui deu 6 e menos 1. Módulo de x é igual a menos 1. Ou módulo de x é igual a 6. Ora, módulo de x ser igual a menos 1 é impossível. Tá? Porque módulo de x é igual a x se x for um número positivo ou menos x se x for um número negativo. Mas não tem como sair do módulo um número negativo e ficar como resposta um número negativo. Então, módulo de x é igual a 6. O que módulo de x é igual a 6 nos diz? Que ou bem x igual a 6, ou bem x igual a menos 6. Porque se x for igual a 6, módulo de 6 é 6. Se x for igual a menos 6, módulo de menos 6 é 6. Veja bem, o x pode dar um número negativo, porque quando ele entra no módulo, ele sai positivo. Então, o que estava dentro do módulo, você nunca sabe se era positivo ou negativo. Agora, a resposta não pode ser um número negativo, tá? O módulo não pode ser um número negativo, beleza? Por isso que esse aqui é impossível. Então, as duas respostas possíveis são x igual a 6 ou x igual a menos 6, tá bom? Número 5. Determine x tal que 2 vezes módulo de menos x mais 1 seja menor do que 8. Vou copiar aqui para a gente resolver. Beleza, esse 2 vezes menos x mais 1 menor do que 8, eu posso simplificar, ó. Eu posso dividir os dois lados por 2, tá? Aí, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar só módulo de menos x mais 1 menor do que 4. 8 dividido por 2 dá 4. O que quer dizer que o módulo de menos x mais 1 é menor do que 4? Quer dizer que a distância de menos x mais 1 até a origem é um número menor do que 4. Olha só, aqui é a origem. Eu vou contar 1, 2, 3, 4 unidades para cá e 1, 2, 3, 4 unidades para cá.
A distância de x menos 1 até a origem, ela precisa ser menor do que 4 unidades. Ela dista 4 unidades no máximo da origem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que x menos x mais 1 está entre 4 e menos 4. Tá bom? Ó, aqui é o menos 4 e aqui é 4. O número menos x mais 1, ele está entre 4 e menos 4 para ele distar 4 unidades da origem, tá? Ele está aqui nesse pedacinho. Eu não sei que pedacinho é esse, tá? Como que eu vou descobrir que pedacinho é esse? Eu vou ter que resolver separadamente esses dois lados da minha inequação para conseguir descobrir. Como? Menos 4 é menor que menos x mais 1. Não dá para resolver assim junto, então eu vou separar. Menos 4 é menor... Aqui, ó, vou pegar esse menos 1 e passar para o outro lado trocando sinal. Como assim passar para o outro lado? Subtrair um dos dois lados da minha inequação, na verdade, tá? Então, menos 1 menos 4 é menor do que menos x. Aí, aqui, menos 5 é menor do que menos x. Agora, eu vou fazer esse outro pedaço aqui. Menos x mais 1 é menor do que 4. Na verdade, eu não acabei aqui, ó, porque o x está negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 1 os dois lados. Quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal da minha desigualdade, tá? Então, vai ficar 5 é maior do que x, ou seja, x menor do que 5, tá? A boca do jacaré é apontada para o lado maior. Então, 5 é maior do que x, x é menor do que 5. Agora, eu vou ver esse outro pedacinho aqui, ó, menos x mais 1 menor do que 4. Como? Menos x menor do que 4 menos 1, menos x menor do que 3, multiplico por menos 1 porque o x não pode ser negativo, x maior do que 3. Então, ele é menor do que 5 e maior do que 3. Isso quer dizer o quê? Que x está entre 3... maior do que menos 3. Eu esqueci do menos aqui, eu multipliquei por menos 1. Então, x está entre menos 3 e 5. E essa é a resposta, tá bom, pessoal? Número 6. Resolva a inequação. 5 menos x mais 2 é menor do que 2. Vamos lá. 5 menos módulo de x mais 2, esqueci de falar o módulo, é menor do que 2. Vou resolver aqui o que dá. Como? Subtrair 5 dos dois lados. Aí vai ficar menos módulo de x mais 2 é menor do que 2 menos 5. Menos módulo de x mais 2 é menor do que menos 3. Aí eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse menos dos dois lados aqui. Aí, quando eu multiplico por menos 1, vai ficar módulo de x mais 2 é maior do que 3. Módulo de x mais 2 é maior do que 3. Vamos analisar isso na reta para a gente relembrar? Aqui é a origem, tá? Isso aqui é um módulo maior do que 3. Vamos supor, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não estou usando a régua, então não está certinho, tá? O módulo ser maior do que 3 quer dizer que a distância entre o x mais 2 e o zero é alguma coisa maior do que 3. Se ele ficasse nesse pedacinho aqui ou nesse pedacinho aqui, ó, se ele ficasse entre o menos 3 e o zero, ou entre o 0 e o 3, seria menor do que 3 a distância. A distância está aqui, ó. Alguma coisa de menos infinito até menos 3 e alguma coisa de 3 até mais infinito. Então, ou bem, módulo de x mais 2 é menor do que menos 3 ou é maior do que 3. A gente viu isso na aula que eu expliquei sobre módulo, tá bom? Então, eu vou fazer os dois casos. X mais 2 é menor do que menos 3, tá? De menos infinito até menos 3, tá? X menor do que menos 3 menos 2, x menor do que menos 5. Ou x mais 2 é maior do que 3. X é maior do que 3 mais 2, que 3 menos 2, desculpa, passei para lá, esqueci de trocar o sinal.
x é maior do que 1. Então, qual vai ser o meu conjunto solução aqui? X pertence a R, x menor do que menos 5 ou x maior do que 1. Beleza? Então, pessoal, encerrei essa aula de exercícios envolvendo módulo, tá? Módulo, equação modular, inequação modular. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que esse conteúdo é um pouco confuso no início, mas se a gente fizer bastante exercício, a gente consegue, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô aqui. Se precisarem que eu grave mais vídeos explicando sobre o tema, é só falar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.